Com frequência assustadora, o Jornal Guarapari tem mostrado casos de furtos de veículos aqui no município, principalmente de motos. Para você ter uma ideia, até o mês de novembro, mais de 200 motocicletas já foram furtadas em Guarapari. A repórter Cecília Rodrigues conversou com o delegado da DENARC de Guarapari, que falou dos desafios de solucionar esse tipo de crime e também deu dicas para dificultar a ação dos bandidos. Os casos de furtos e roubos a veículos na cidade têm assustado. Na última sexta-feira, uma Bro 150 preta, placa MTQ 9E42, foi furtada no bairro São Gabriel. E uma Titan vermelha, placa PPV 5179, foi levada no bairro Nossa Senhora da Conceição. No dia 15, essa moto Honda CG Titan 150 vermelha, placa ODS 5J53, foi furtada na garagem de uma casa no Morro da Caixa d'Água, em Muxaba. No dia 18, uma moto Honda Titan 150 azul, placa MST 3602, foi furtada na Praia do Morro. Dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública revelam que entre janeiro e novembro deste ano, 219 motos foram furtadas em Guarapari. O responsável pela Delegacia de Investigações Criminais de Guarapari diz que o município destoa das outras cidades capixabas, onde o que predomina são os roubos, quando os criminosos usam a violência para tomar o veículo. O delegado revela que nos casos de furto é difícil identificar o autor do crime. No furto, não há um contato pessoal entre a vítima e o autor do crime, o que por si só já dificulta bastante a investigação. Em muitos casos de furto, nós não sabemos sequer a hora exata na qual ocorreu o furto. Às vezes a moto é estacionada em um determinado momento e posteriormente constata-se a subtração dela. E mesmo quando se dispõe de imagens produzidas por câmeras de vídeo monitoramento, na maior parte das vezes essas imagens são de baixa resolução ou a filmagem é frustrada em razão da utilização pelo ladrão de um capacete. O delegado ressalta que o furto é de difícil incriminação perante a justiça. Ele lembra que no final do ano passado, a Polícia Civil conseguiu identificar e prender um homem que havia furtado 8 motos em uma semana. Mas o criminoso já está cumprindo pena em regime semiaberto, mesmo após confessar a autoria de todos os furtos. Um ladrão foi pego sobre uma moto furtando naquele momento. E, quando interrogado, confessou a autoria de outros 7 crimes, um dos quais filmado. Porém, considerando que a confissão, isoladamente, ou seja, quando única prova, não autoriza a condenação, e considerando as limitações dos vídeos disponíveis nesses casos, esse ladrão, por exemplo, não foi sequer denunciado pelos 7 crimes cuja autoria confessou em depoimento filmado prestado nesta delegacia. Quando são recuperados, os veículos são devolvidos aos proprietários. Mas, segundo o delegado, muitas vezes a Polícia Civil não consegue localizar os donos. Só no DPJ de Guarapari tem cerca de 120 motos recuperadas, aguardando para serem retiradas. Mas a polícia não consegue localizar os proprietários. Por isso, é importante que as vítimas sempre atualizem os dados na delegacia. As pessoas não mencionam dados que viabilizem a localização efetiva delas. Então, nós temos hoje muitas motos que gostaríamos de devolver para os donos e não conseguimos. Essas motos fazem falta para os donos e atrapalham a nossa atividade, ocupam os nossos espaços já bastante limitados. E para tentar não se tornar uma vítima desse tipo de crime, é importante se prevenir. De acordo com o delegado, a maioria das motos furtadas aqui em Guarapari não tinha nenhum dispositivo de segurança. Uma vez que a maioria das motos não dispõe desses recursos, eles acabam optando pelo caminho mais fácil, que é a subtração de veículos nos quais não há nenhum mecanismo de segurança. Essa é a principal dica. Além do que, considerando a facilidade do furto desse tipo de veículo, os locais nos quais eles são estacionados podem fazer a diferença, muito embora saibamos que alguns desses veículos foram furtados até em estabelecimentos comerciais filmados.